Aleluia. Então, amados, nessa noite é uma noite de ceia. Glória a Deus por isso. Você está feliz por isso? Quando nós olhamos para essa mesa, nós lembramos do sacrifício de Jesus na cruz, aquele que nos fez um, e nós lembramos de comunhão. Comunhão vertical entre nós e o Senhor e comunhão horizontal entre nós mesmos. Amém? Como igreja. E nessa noite, quando o pastor me convidou para pregar, falou comigo, e eu aceitei, e eu disse: Senhor, o que é que eu vou ministrar? E me veio um tema que há um tempo atrás eu estava aqui na igreja e durante a ministração subiu uma pergunta no meu coração e eu anotei essa pergunta. E essa pergunta, ela começou a vir com respostas e eu também fui anotando os tópicos como resposta. Priscila estava do meu lado e ela perguntou para mim: isso é a pregação? Aí eu: não, isso não é pregação. Mas Deus é bom e aprove a Deus estarmos aqui reunidos, porque quando eu soube que ia ministrar e eu estava orando, essa pergunta e essas respostas vieram no meu coração e se transformou numa pregação. Amém? E eu queria falar um pouquinho hoje à noite sobre a importância de congregar. Olhe para o irmão que está na sala e diga assim: meu irmão, como é importante congregar. Sabe, é importante demais congregar. E congregar, para nós que somos nascidos de novo, aqueles que aceitaram a palavra, que se converteram ao Evangelho, disseram sim para Jesus e fizeram do Senhor seu Senhor e Salvador, isso não é uma opção, mas isso é uma necessidade. Isso é uma ordenança que o Senhor nos deixou e nós precisamos cumprir os seus mandamentos. Nós precisamos cumprir a sua ordenança. E nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre essa importância de congregar. E eu creio que você vai sair daqui motivado a se achegar mais a esse lugar que nós podemos chamar de nossa congregação. Você vai sair daqui celebrando os momentos que nós passamos juntos. Você vai sair daqui entendendo que existe um propósito para esse ajuntamento. Que nós não estamos aqui contando história, nem estamos aqui nos apresentando para uma plateia, mas nós estamos aqui nos edificando mutuamente para propagarmos as boas novas do Evangelho lá fora. E você vai sair daqui, meu irmão, eu creio nisso, consciente de que este lugar é o seu lugar, de que você precisa estar enraizado onde Deus te plantou. Amém? E eu queria que você abrisse comigo lá em Hebreus no capítulo 10. Nós vamos falar sobre a importância de congregar, de ser igreja. Mas antes de falarmos da importância de congregar, nós precisamos entender o que é igreja, o que é ser igreja. E essa palavra igreja, ela aparece na Bíblia na primeira vez, lá em Mateus, no capítulo 16, no versículo 13 a 18, quando Jesus ele começa a indagar para os discípulos: o que é que as pessoas estão dizendo quem eu sou? O que é que as pessoas dizem de mim? E os discípulos disseram: alguns dizem que tu és profeta, outros dizem que tu és Elias. E houve aquela confusão e Pedro se levantou e ele disse: mestre, tu és o rei, tu és o Messias, tu és o enviado de Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para Pedro e diz: não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito de Deus que te revelou. E eu te digo que sobre essa revelação, a revelação de quem eu sou, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E é a primeira vez que a palavra igreja ela é falada na Bíblia. E a palavra igreja ela significa eclésia. Diga comigo assim: eclésia. E eclésia significa chamados para fora. Chamados para fora de seus lares para algum lugar público. Significa uma assembleia, um ajuntamento de pessoas. Mas sabe, eu estava estudando sobre isso e eu achei tremendo que eclésia ela tem um significado muito maior para os romanos. Apesar da origem da palavra ser grega, foram os romanos que desenvolveram e colocaram em prática o sentido da palavra eclésia. E Mauro, qual é esse sentido? Roma era uma conquistadora. E Roma ela conquistava os povos de duas formas. Ela conquistava pela força, mas também conquistava de uma maneira cultural, atraindo o coração das pessoas, para que as pessoas que eram conquistadas entendessem que ser um cidadão romano era uma coisa boa. E para isso ele enviava um grupo de pessoas, um ajuntamento de pessoas que estavam alinhados com o coração do rei, que ouviam as instruções do imperador, do rei, e eles eram enviados para esses povos dominados, para que eles influenciassem as pessoas a entenderem que ser um cidadão romano era uma coisa boa.
Então eles eram como agentes infiltrados. Eles funcionavam como pessoas destinadas a legislar, a dominar e a influenciar. E o que eu achei interessante é que a eclésia era esse grupo de pessoas que se reunia em torno do rei para ouvir e registrar suas palavras. Diga comigo, ouvir e registrar suas palavras. E em seguida, eles eram responsáveis por assegurar que a vontade do rei e todos os seus desejos fossem cumpridos em todo o reino. A eclésia tinha o propósito de legislar, dominar e influenciar. E sabe, o que é interessante é que quando Jesus ele fala que sobre esta pedra, sobre a revelação de quem ele era, seria edificada a eclésia, a igreja, ele estava numa cidade chamada Cesareia de Filipe. E os historiadores dizem que Jesus estava diante de um monte onde existiam monumentos, onde era um retrato dos imperadores e justamente da eclésia, dos seus ministros. E era como se Jesus estivesse olhando para aquele retrato e dizendo assim: assim como a eclésia, o povo estava reunido ao redor do imperador e manifestava essa influência do imperador para o povo dominado, assim também eu vou ter um povo constituído, que vai estar perto de mim, que vai me ouvir e vai ser uma influência onde eles estiverem. Então, quando nós falamos em ser igreja, nós falamos de um povo que é agente infiltrado de um reino. E sabe, o que eu achei interessante estudando sobre isso é que a eclésia, ela funcionava como agentes infiltrados, agentes neutralizadores das reações populares e também como agentes financiados pelo governo. Nós somos a eclésia do Senhor. Nós somos a igreja. Nós somos aqueles que influenciam o mundo. E nós não somos financiados pelo sistema do mundo. Nós somos financiados por aquele que nos constituiu, aqueles que nos designou. Amém? Então, ser igreja é ser chamado para fora. Ser chamado para fora do reino das trevas para se tornar a habitação de Deus, o corpo de Cristo, a família de Deus, o seu templo. Ser igreja é ser chamado para reinar com Cristo, ouvir as suas palavras e expandir o seu reino na terra, influenciando os povos com uma cultura que não é natural, mas é uma cultura dos céus. A cultura do reino de Deus. Sabe, a eclésia romana, ela se infiltrava e ela estava ligada ao comércio, ela estava ligada à cultura e ela começava a influenciar as pessoas na cultura delas. Nós precisamos influenciar o mundo. E sabe, nós só podemos influenciar o mundo se nós estivermos equipados. E não se engane, meu irmão, é nesses ajuntamentos onde Deus promove equipamentos, ferramentas, para que você saia lá fora e você possa ser uma influência positiva para o mundo. Não ser influenciado, mas ser alguém que influencia. E você só pode fazer isso se você estiver equipado, se você estiver bem fundamentado com as verdades da palavra. E sabe, não existe lugar melhor de se estar do que estar na congregação dos santos. Porque neste lugar Deus ordena a bênção. Existe uma unção que nós desfrutamos aqui, que individualmente nós não podemos desfrutar. Porque tem coisas em mim, tem coisas em você, que são comunicadas mutuamente quando nós nos reunimos. E sozinho nós não podemos fazer muita coisa. A Bíblia diz que uma pessoa pode colocar 1000 coisas para correr, 1000 para correr. 2 pessoas colocam 10.000. Agora vocês que estão na frente, podem olhar para trás? A gente tem mais de 2 aqui. Imagina quanta gente a gente pode, quanta coisa a gente pode botar para correr quando estamos reunidos, quando estamos juntos. E sabe, existe um propósito em estarmos juntos. A igreja, ela é um organismo vivo. A Bíblia diz que a igreja é através da igreja que a multiforme sabedoria de Deus, ela é conhecida dos principados e potestades. É por isso que nós somos a eclésia. Porque assim como a eclésia fazia o povo conhecer as vontades do imperador, nós como igreja também fazemos o mundo conhecer as vontades daquele que nos enviou.
E sabe, a vontade de Deus está alinhada com a verdade. A Bíblia diz que a igreja é como coluna e baluarte da verdade. Então a igreja tem uma ferramenta poderosa a seu favor, é a verdade da palavra. Diga, eu sou igreja. Diga mais forte, eu sou igreja. Aleluia! E a igreja, amados, ela é um organismo vivo e ela tem dois aspectos. Existe a igreja universal, que é a totalidade dos filhos, dos nascidos de novo, que estão em qualquer lugar. E também existe a igreja local, que é uma comunidade que se reúne em um determinado lugar, com uma identificação cultural, com o mesmo pensamento, com a mesma forma de crer, com a mesma linguagem, com o mesmo propósito. E é sob essa ótica de igreja local que nós vamos tratar hoje sobre a importância de congregar. Amém? E Deus, Ele pensou na igreja como uma resposta para o mundo. E a igreja ela é uma instituição divina, criada por Deus, planejada pelo Senhor, para cumprir um propósito. E quando eu estava estudando sobre isso, me veio 2 Timóteo, onde fala que é desejo de Deus que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Diga salvação, diga aí pleno conhecimento da verdade. E quando eu estava dizendo, Senhor, qual o propósito da igreja? Me veio esse versículo no coração, porque é justamente isso. Salvação para todos os povos. Anunciar as boas novas. A igreja está aqui para anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas não apenas isso, nós também estamos aqui para nos aperfeiçoarmos e chegarmos ao pleno conhecimento da verdade. Então, existe um ponto de partida e um ponto de chegada. O ponto de partida é a salvação. Porque uma vez salvo, não é sempre salvo. Você precisa desenvolver a sua salvação. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não basta levantar as mãos e dizer que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Você agora precisa trilhar a jornada do conhecimento de Deus. Você precisa trilhar essa jornada de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E o ponto de chegada é o pleno conhecimento de Deus. E eu digo uma coisa para você. Nós vamos caminhar muito aqui na terra para chegar até lá. Amém? Quando chegar no céu a gente vai ter esse pleno conhecimento. Mas até lá a gente vai caminhando. Amém? Diga, Deus é bom. A igreja ela é a resposta de Deus para o homem. E sabe, a igreja ela não é. Diga, a igreja não é um posto de gasolina. A igreja ela não é um posto de gasolina onde você vem simplesmente para se abastecer. Onde você roda pelo mundo, roda pelo mundo. Aí quando você está fraco, já está quase capengando, o carro já não está indo mais, aí você corre para o posto de gasolina para receber uma palavra. Deus te alcança dessa forma, Ele pode te alcançar assim porque Ele é misericordioso e Ele te ama demais. Mas a finalidade da igreja não é servir para você como um posto de gasolina. Para te abastecer simplesmente quando seu tanque está vazio e você não aguenta mais andar lá fora. A igreja ela também não é um espetáculo, ela não é um cinema em que se busca entretenimento. A igreja ela também não é um supermercado onde você vem aqui e faz compras. E você pode adquirir o que você quer. Não, essa ideia de consumismo, de consumir da igreja, ela precisa acabar, porque esse não é o propósito da igreja. A igreja ela é um organismo vivo, que pratica a verdade, que expõe a verdade, que defende a verdade, que adora em verdade, que vive a verdade e que proclama a verdade. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja local. Amém? Nós não somos consumidores de Deus. Nós somos parceiros de Deus. Amém? E sabe, parceria envolve relacionamento. Parceria envolve aliança. Nós somos aliançados com Deus. E aliança envolve direitos e deveres. Aliança envolve compromisso. Aliança envolve fidelidade. Aliança diz respeito à paixão também. A amor, a entrega. Como está a sua aliança com o Senhor? Eu creio que essa noite de alianças serem renovadas. E você vai sair daqui consciente que você tem uma aliança com o Pai.
e que talvez você esteja dando muito pouco e você esteja ficando muito aquém do que já recebeu dessa aliança. Porque, sabe, parceria envolve sair algo de valor de mim para ingressar em outra pessoa e vice-versa. E sabe, não existe mais nada valioso do que o sangue de Jesus. E que dia apropriado para a gente falar sobre isso. Porque é um dia de ceia, onde nós vamos relembrar o sacrifício de Jesus, o seu sangue vertido, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, como igreja, como família, nos edificando mutuamente, admoestando, até que venha o dia do Senhor. Amém? Aleluia. E eu, em Hebreus, você está em Hebreus? Diga, tô faz tempo. Né? Que você está aí. Hebreus, no capítulo 10, no versículo 23. Diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E ele diz: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Para um pouquinho aí. Você sabia que você só estimula alguém se você considerar essa pessoa? Por isso que o autor de Hebreus diz: considerem uns aos outros para vocês se estimularem em amor e as boas obras. Porque se você não considera ninguém, você não vai estimular aquela pessoa em amor. Mas quando você considera, aí você estimula em amor, você exorta, você pega junto, você corrige, você confronta. Sabe, nós vivemos hoje, algumas pessoas elas falam sobre isso, e eu li um texto bem interessante sobre a geração do floco de neve, onde você não consegue mais falar verdades para as pessoas sem que elas se ofendam. Mas a igreja é um lugar onde se fala a verdade. E você só cresce, meu irmão, com a verdade. Você só é santificado pela palavra, pela verdade. A Bíblia diz: vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito. E ele diz: santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Não tem para onde fugir, tem que ser na verdade. E ele diz: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos. Deus espera que nós, como família, venhamos a nos estimular ao amor e às boas obras. Nos incentivar, dar o gás, sabe? Incentivar uns aos outros. A igreja, ela funciona como um núcleo de grande incentivo para você crescer, para você alcançar os propósitos de Deus para a sua vida, para você não viver uma vida aquém daquilo que Deus pensa e espera de você, mas que você viva a integridade daquilo que Deus projetou para você. E sabe, Deus, Ele tem pensamentos de paz, Ele tem pensamentos grandiosos a seu respeito. Mas você só vai conseguir viver esses pensamentos, esse planejamento divino, maravilhoso, se você estiver ligado, conectado a um corpo local. Amém? E ele diz: estimularmos ao amor e às boas obras. E no versículo 25 fala: não deixemos o quê? De congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E na versão da Bíblia corrigida, fala assim: não deixando a nossa congregação. Diga comigo: nossa congregação. Diga: nossa congregação. Como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. E sabe, estudando sobre a carta de Hebreus ela foi destinada, não se sabe ao certo quem é o autor, existe uma discussão para ser Paulo, ser Apolo, enfim, não vem ao caso, é Deus. Amém? Ele inspirou. E a carta ela foi destinada a cristãos, a judeus que habitavam na região. E também não existe uma confusão se habitavam na Palestina ou na Itália. Mas segundo alguns historiadores, esse povo, os judeus que tinham se convertido ao cristianismo, eles estavam passando por perseguições por causa do cristianismo. E por causa disso, por causa dessas perseguições, algumas pessoas estavam abandonando a congregação. Elas não estavam indo congregar porque estavam sendo perseguidas em sua fé.
E quando eu meditei sobre isso, eu fiquei envergonhado. Meu Deus, quantas pessoas às vezes abandonam a congregação, não por causa de uma perseguição, mas simplesmente porque não está com vontade, não foi com a cara, não se identificou com a palavra foi muito dura, eu não venho mais para essa igreja. Fica olhando para frente, assim, ninguém sabe o que é com você. Você fica olhando assim, sorrindo, assim, balançando a cabeça. Mas o autor de Hebreus, o Senhor estava exortando o seu povo, dizendo: ei, eu sei que vocês estão sendo perseguidos. Eu sei que não está sendo fácil para vocês. As pessoas estão pegando no seu pé. Não está sendo fácil. Mas não abandona a congregação. Não abandona a sua congregação. Não deixa de congregar. Antes, se ajudem, se estimulem uns aos outros. Junto com alguém que está pegando fogo, meu irmão. Você está meio frio? Junta com aquele que está tocando fogo. Junta com ele. Se estimula mutuamente até que venha o dia do Senhor. Porque neste lugar Deus ordena a bênção. Porque neste lugar você vai receber o mantimento que você precisa para mudar de vida. Neste lugar você vai receber os equipamentos que você precisa para resistir no dia mau. Ei, não abandona a sua congregação. E quando fala de nossa congregação, é engraçado porque ele diz nossa congregação. Então, existe uma congregação específica. Porque aquilo que é meu, não é seu. E aquilo que é dele não é nosso. Mas o que é nosso é nosso. Entendeu? Você precisa ter um lugar para chamar de seu. Você precisa de uma igreja local. Você precisa da sua congregação. Você precisa celebrar o lugar em que Deus te plantou. E não apenas celebrar este lugar, mas criar raízes nesse lugar. Se desenvolver nesse lugar, frutificar nesse lugar. Porque existem benefícios na congregação. Abre comigo lá em Atos. Meu tempo está voando. Aleluia. Atos 2. Atos 2. Atos 2, no versículo 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, falando da igreja, e na comunhão, diga comigo, comunhão, é de Deus, amém? Ele diz, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Amados, a congregação, a igreja é o lugar onde prodígios e maravilhas acontecem. Sinais acontecem aqui. E ele diz, todos os que creram estavam o quê? Você está aqui ou já foi embora? Todos que creram estavam? Pode ser mais forte, diga, todos que creram estavam juntos. Você crê? Quantos crentes temos aqui? Porque crente não é crente, é aquele que crê, amém? Se você crê, meu irmão, você não foi chamado para viver sozinho. Porque todos que creram, eles estavam juntos. Porque brasa pega fogo quando está junto. Porque ovelha é criada junto. Ovelha é criada em rebanho. Ovelha precisa de rebanho. Amém? Ovelha precisa de pastor. Sabe, Deus, Ele equipou pessoas com ferramentas de paternidade para abraçar a sua vida, cuidar de você e desenvolver o seu caráter de uma forma como você nunca conseguiria fazer sozinho. E diz assim, todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Necessidade compartilhada, porque na igreja, porque na congregação, as suas necessidades são supridas. Você sabia disso? Isso me faz lembrar o Salmo 23.
Aqueles que são ovelha, que conhecem a voz do pastor, eles são conduzidos a águas tranquilas. Se você está fora do rebanho, como você vai ser conduzido a mudar de vida, a virar a chave da sua vida? Você precisa estar na sua congregação, no lugar onde Deus te plantou. Amém? E ele diz, diariamente perseveravam. Diga comigo, perseveravam. Diga essa palavra mais uma vez, diga perseverança. Sabe, quando vem essa palavra perseverança, significa que muitas vezes vai ter resistência. Que você vai ter que insistir. Porque eu estou aqui pregando, mas eu sei que integrar um corpo local, às vezes também não é tão fácil. Porque é um monte de gente, de cultura diferente, de realidade diferente, tudo junto, visando um propósito. Então, vai ter momentos que a gente vai se arranhar um pouquinho. E glória a Deus por isso. Porque são esses, vamos dizer, atritos que nos desenvolvem, que aprimoram os nossos caráter. São os relacionamentos que moldam a nossa vida para a gente chegar no destino que Deus tem para nós. Não, ei, meu irmão, não foge disso. Porque Deus projetou você para viver em sociedade. Ele não te fez como uma ilha isolada. Você precisa de gente. E de gente diferente de você. Porque eu sei, meu irmão, que você sozinho, se tivesse 3 de você, 2 de você não se aguentava. Não é verdade? Tá comigo? Ou só sou eu? Amém. E diz que eles perseveravam, unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa. Olha só, templo e de casa em casa. Eles tinham um lugar fixo, mas eles também se reuniam em casa. Quando sabe que nós temos células aqui que se reúnem nas casas? Se você não sabe, nós vamos começar esse ano, né? Vamos depois passar a data, não sei se é terça ou é quarta, mas você pode se envolver numa célula. Amém? E diz que eles se reuniam no templo e em casa, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. E a pergunta que me veio no coração há tempos atrás foi: por que congregar? E talvez, ao decorrer dessa ministração, você já tenha pontuado alguns pontos aí, né? A menos que você esteja dormindo. Não creio, não estou vendo ninguém dormindo aqui. Só que... Amém. Amém, aleluia. Estou brincando, amém? Mas por que congregar? Primeiro, porque Deus ordenou. Ele diz, não abandoneis a vossa congregação. Mesmo que seja costume de alguns. E hoje nós estamos vivendo uma época onde as pessoas, existe um movimento aí, os desigrejados, né? Onde as pessoas simplesmente acham que podem viver uma vida sem vir para a igreja. Ah, mas eu escuto ministração de vez em quando no YouTube. E você sabia que na igreja é o local onde você recebe uma dieta equilibrada? Porque a tendência no YouTube é que você só vai ouvir o que você quer ouvir. Você só vai atrás dos seus pregadores favoritos. É ou não é? Vamos ser sinceros aqui comigo, não é que eu também faço isso de vez em quando. Vou lá no YouTube, eu gosto muito de ouvir essa pessoa, então eu vou lá. Mas a gente vai selecionando, mas sabe... Na igreja, os ministros aqui, eles são como garçons. Mas quem prepara a comida não é o garçom. Quem é que prepara a comida? É o chefe de cozinha. Quem prepara a comida é o chefe. Deus prepara a comida e o garçom está aqui para servir você. Aí às vezes você vem querendo comer uma comida, um camarãozinho, e está servindo uma salada. Mas sabe, é porque Deus sabe que você está precisando de uma salada, meu irmão. Hoje não é dia de camarão, não. Hoje é dia de um negocinho mais grosso que você precisa. E sabe, isso é tão sério, porque um prato de comida, você pode fazer a refeição todinha bem do dia. Mas aí você come à noite um prato estragado. Vai comprometer a sua saúde durante a semana. Por isso que você precisa de uma igreja local, saudável, para que você venha receber uma dieta equilibrada. Uma dieta saudável que vai trazer nutrientes para você se desenvolver, para você se aperfeiçoar no corpo, para você ser edificado.
Amém? Vocês me amam? Amém. Outro ponto, porque nós não fomos criados para viver sozinhos. Por que devemos congregar? Porque não fomos criados para viver sozinhos. A Bíblia diz que aquele que se isola, ele se insurge contra a sabedoria. A Bíblia diz que Deus faz com que o solitário habite em família. Sabe, Deus nos constituiu como família, porque nós precisamos uns dos outros. Ninguém é forte sozinho, já diz o ditado lá fora. Nós precisamos uns dos outros. Como é bom, amados, contar com gente que pode te socorrer no momento da angústia. Gente que vai te ajudar, que vai te dar uma palavra inspirada. Eu não sei contar você, mas quantos de vocês já chegaram aqui na igreja e por uma música que foi cantada, talvez naquele dia você estava tão necessitado e parece que o pregador estava falando só para você. Já aconteceu isso com você? Porque é na igreja que você recebe esse tipo de coisa. Por isso você não pode viver longe da igreja. Você não pode abandonar a sua congregação. Você não foi feito para viver sozinho, mas em família. Por que congregar? Porque é no congregar que, como eu falei, nós encontramos alimento sólido e dieta equilibrada para o nosso crescimento. Deus, Ele dispôs dons ministeriais na igreja. Ele dispôs o pastor, o evangelista, o mestre, o apóstolo, o profeta, os dons de socorro. Ele equipou a igreja visando, como a Bíblia diz, o aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo de Cristo. E nós não podemos negligenciar isso. Existem unções que você só vai provar aqui. Amém? Sabe? E a provisão que você precisa está na visão que é confiada a uma liderança local sobre você. A provisão está relacionada com a visão. E sabe, quando você está associado a uma visão, você recebe dessa influência. Você precisa estar conectado a uma igreja. Ah, mano, você está fazendo propaganda da Zoe? Não, mano, se você quiser vir congregar com a gente, você vai ser muito bem-vindo. Esse lugar aqui é comprometido com a palavra, com a verdade. E eu tenho certeza que você vai se desenvolver, você vai crescer e você vai desfrutar de voos maiores. Mas você precisa estar num lugar que você se identifica. Porque, sabe, você precisa abraçar uma visão e você precisa honrar a sua escolha, a sua decisão de abraçar essa visão. Porque as autoridades que nós consideramos sobre as nossas vidas, somos nós que escolhemos. Sabia disso? A única autoridade que você não escolhe sobre você é seus pais, né? Mas o resto você escolhe. Até Deus você escolhe, se quer Deus ou não quer. Então tudo é escolha. Mas uma vez que você escolheu estar aqui, abraça essa visão, viva por essa causa, crie raízes nesse lugar, se desenvolva nos dons, se desenvolva no fruto do Espírito e avance, porque Deus conta com você. Por que congregar? Porque este é um ambiente propício para o fluir dos dons do Espírito. Por que congregar? Porque nesse lugar Deus ordena a bênção. Lá em Salmos 133 fala sobre isso. Que na unidade Deus ordena a bênção. Por que congregar? Porque é aqui que nós ajustamos os nossos talentos. Nós servimos uns aos outros. E tem coisas que a gente só aprende fazendo. Tem coisas que a gente só aprende servindo. E sabe, o serviço, ele nos processa. E ele extrai de nós aquilo que há de melhor em nós. E a Bíblia, lá em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 10, você não precisa abrir. Mas diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Não se engane, você tem um dom, você tem um talento. E sabe, a igreja local precisa do seu talento. Então por que congregar? Porque você é importante para esse lugar. Porque nós precisamos daquilo que flui da sua vida. Da estratégia que você tem. Talvez do conhecimento que você tem. Do seu serviço ao Senhor. Nós precisamos uns dos outros. Olha para o teu irmão e diz assim: eu preciso de você, meu irmão. Por fim, por que congregar? Porque no congregar,
nós usufruímos da unção coletiva, que é a unção que se manifesta quando vários cristãos se reúnem no mesmo lugar, concordando com o mesmo propósito. Deus ordena a bênção, nós temos uma dieta equilibrada, nós desfrutamos do mover do Espírito neste lugar, das manifestações do Espírito. E sabe, quando eu estava estudando sobre isso, quando eu já tinha anotado essa resposta, porque seria o lugar, por que congregar? Porque é o lugar onde as manifestações do Espírito acontecem. E eu estava estudando sobre isso e me veio no coração, Senhor, mas precisamos ver mais as manifestações do Espírito. E sabe, muitas vezes nós não estamos vendo, porque as pessoas não estão celebrando este lugar. Não estão honrando este lugar. Não estão honrando a sua congregação. Estão tratando como comum aquilo que é sagrado. E sabe, Jesus, ele chegou em Nazaré e a Bíblia diz que ele não pôde realizar ali milagres. Ele queria, mas ele foi impedido de realizar. Impedido de fazer por causa da desonra do povo. Por causa da incredulidade das pessoas. Por causa do descrédito que as pessoas deram a ele. Começaram a indagar, mas quem é ele? A gente não comeu com ele. Tratando como comum aquilo que é sagrado. Meu irmão, entenda, esse lugar, nós não estamos aqui como um clube social. Para você simplesmente colocar a sua melhor roupa num dia de domingo e dizer que você tem uma roupa nova. Nós não estamos aqui simplesmente para você ouvir boas músicas ou a mensagem agradar e aliciar o seu ego. Não! Nós estamos aqui com um propósito divino, de nos aperfeiçoarmos como corpo e de proclamarmos as boas novas, a salvação, que muda histórias e vidas. Esse é o propósito da igreja. Salvação e aperfeiçoamento dos santos. Então acaba com isso. Não gostei daquele culto não, porque a música não foi a que eu gostei. Eu nem gosto daquela música, não vou nem cantar. Irmão, ninguém está aqui para cantar para você, não. Desculpa. Nós estamos aqui para cantar para Ele. Porque o culto é para Ele. Você, meu irmão, tem que vir aqui com a expectativa de prestar o seu culto a Deus. Porque o culto não é para você. Diga, o culto não é para mim. Quebrei o seu biscoito, né? Visitantes, vocês são muito queridos por nós. Nós amamos as suas vidas. Você é o nosso convidado de estar aqui muitas mais vezes. Mas esse culto é para o Senhor. E nós estamos aqui reunidos por causa dEle, para Ele, tudo é por Ele. Nunca foi sobre nós. Amém? Nosso compromisso é com a unção, com a palavra. E por fim, eu disse por fim, mas eu pulei um tópico aqui, então eu vou falar, gente. Amém? Eu vou perguntar assim, quantos me dão aqui 5 minutos para eu terminar a brincadeira de administração? Quantos me dão aqui? 5, 10, 15, 20, 30. Eu já tenho tempo suficiente. Tô brincando, sempre quis fazer isso. Eu vi o povo fazendo, eu sempre quis fazer. Por que congregar? Porque no congregar nós estamos protegidos debaixo de uma cobertura espiritual. E eu disse que ovelha só se cria em rebanho. E ovelha precisa do pastor. Ovelha precisa estar perto do cajado do pastor. Ovelha precisa estar perto das instruções daquele que conduz o rebanho. Ovelha precisa ouvir o direcionamento da unção que flui dos pastores. Sabe, você precisa honrar este lugar. Você precisa honrar a unção que está sobre a vida dos nossos pastores para instruir você a viver uma vida melhor. Porque eu tenho certeza, meu irmão, que você não está na mesma condição de quando você chegou aqui há tempos atrás. E eu estou falando agora com os membros dessa igreja. Porque você tem recebido uma boa palavra nesse lugar. E essa palavra tem mudado a condição da sua vida. Talvez você chegou aqui muito bem em algumas áreas, mas em outras áreas você estava capengando e essa palavra te levantou. Você precisa honrar a unção que é disponibilizada neste lugar, através da vida de cada uma das pessoas que vem aqui debaixo do temor do Senhor, para ministrar uma palavra que não porque quer, mas porque Ele nos inspira a fazer e a falar. E congregar é estar debaixo justamente de uma cobertura espiritual, sabe? O diabo, a Bíblia diz que ele está procurando a quem possa tragar. Sabe, ele quer tragar todo mundo, mas tem alguém que ele não pode.
E aqueles que estão acobertados com a cobertura espiritual do seu pastor, do seu líder, eles são protegidos. Porque existem pessoas que estão pagando um preço para cobrir a sua vida de oração. Você pode não perceber, você pode não ver isso, mas alguns livramentos que você tem recebido na sua vida é porque existem pais espirituais que têm zelado por você e têm colocado a sua vida no joelho, muitas vezes perdendo o sono. Você sabia que Deus às vezes desperta para orar por pessoas? E você precisa considerar isso. E lá em Hebreus fala que nós devemos obedecer aos nossos líderes e nos submeter à autoridade deles, porque eles cuidam de nós como quem vai prestar contas das nossas vidas. Uma liderança sobre nós vai liberar as estações e as demandas do fluir do Espírito para nós. Você sabia disso? Como é bom você estar debaixo de uma liderança. Uma liderança que te inspira a crescer. Porque talvez as pessoas elas te conheçam pelo seu passado. Talvez algumas pessoas te conheçam por quem você é hoje. Mas a sua liderança, ela tem uma visão do seu futuro. E tem um pedaço do seu futuro que está justamente debaixo da instrução de uma liderança. É mesmo, Mauro? É. Porque eu tenho certeza que para o pastor confiar um microfone desse aqui a uma pessoa é porque ele viu o futuro. Ou você acha que quem começou a pregar aqui começou da forma como a gente está pregando? Não. Eu lembro que a primeira vez que eu fui ministrar a música, eu ministrei com violão. Pense. Eu nem sou muito bom tocando violão. Meu Deus, meu tempo. Já fechei a Bíblia. E eu lembro que a primeira vez que eu fui ministrar... Não, na verdade não foi a primeira vez. Mas a primeira vez que eu fui ministrar foi para homens. Foi o pastor Eleazar que me deu a oportunidade. Eu não tinha oportunidade não na minha igreja. Ele me deu a oportunidade. Tinha reunião de homens. Aí ele disse: rapaz, não tem ninguém para ministrar a música. E eu, amados, era do retroprojetor. Quem sabe o que é retroprojetor aqui? É aquele negocinho da transparência que você bota pra cima, bota pra baixo, bota pra cima, bota pra baixo. Aí você fica o culto todinho, o povo cantando e você assim. Pra ver se a letra tá. Hoje é muito bonito, a gente tem um data show, é só um clique assim, ó. Mas antes era no retroprojetor, aí eu ficava na transparência. E eu amava cantar, existia uma graça sobre mim. Mas sabe, existiu alguém que olhou pra mim e deu crédito. Porque debaixo de uma liderança, de uma cobertura espiritual, você pode desenvolver os seus dons, você pode desenvolver os seus talentos, você pode frutificar no Espírito, meu irmão. Você está pronto para celebrar esse lugar? Você está pronto para honrar a sua congregação? Ei, não abandona a sua congregação. Não abandona este lugar. Deus te confiou este lugar, te plantou aqui. Ei, cria raízes aqui. Se desenvolve. Só para não perder o costume, olha para o teu irmão e diz assim: Deus conta com você. Amém? Amém? Amém, amém? Aleluia. Aleluia.